Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Insight. Hoje no podcast TI Inside Talk, nós vamos conversar com o Rafael Costa Abreu, que é diretor de fraude e identidade do Latam, da LexisNexis Risk Solution. Rafael, muito obrigado pela sua participação no podcast do TI Inside Talk. Obrigado, Claudinei. Obrigado a todos os espectadores. É um prazer estar aqui com vocês, né, para a gente bater esse papo e entender um pouquinho mais sobre esse mundo de fraude, identidade, segurança, que é bastante presente hoje em dia aí nas nossas vidas, né? O tempo todo a gente ouve falar sobre golpe na internet, golpe do Pix e etc. Eu acho que é bom a gente passar um pouquinho sobre o que está acontecendo aí no mundo. Com certeza, conhecer um pouco melhor esse universo aí do segmento de fraudes e identidade, né? Exatamente. Rafael, recentemente a resolução conjunta número 6 do Banco Central prevê o compartilhamento de informações sobre fraudes entre bancos brasileiros e começa a vigorar agora em novembro, né? Ela é parecida com uma iniciativa similar já que aconteceu no Reino Unido, né, onde o consórcio de bancos atuava com os mesmos objetivos, né? Você poderia nos contar como é que está o andamento dessa iniciativa junto aos bancos? Sim, claro. É uma ótima pergunta. Eu acho que está dando bastante repercussão entre o segmento financeiro, a indústria bancária, a indústria financeira como um todo, as pessoas, todos os técnicos de informática, pessoal da área, né? E existem muitas perguntas da população em geral sobre o que, que isso significa. Então, vamos lá. O que, que é esse compartilhamento de dados de fraude? Basicamente, o objetivo do Banco Central é que as instituições consigam efetivamente se conversar de uma maneira estruturada, e esse que é o principal ponto, sobre os acontecimentos de fraude. O que, que a gente viu acontecer aqui nos últimos anos que motivou essa resolução conjunta do Banco Central? Primeiro, a gente teve uma grande bancarização da população e uma grande digitalização da população após a pandemia. Então, a gente teve uma grande abertura de contas corrente, de contas poupança, para receber os benefícios, né, o auxílio emergencial do governo. E soma-se a isso a introdução do Pix, que realmente caiu no gosto popular. Então, o que, que a gente viu? Uma forte digitalização dos pagamentos, tá certo? E o que que isso causou, assim, digamos assim, no mercado de fraude? Os fraudadores não ficaram parados, com essa novidade, logo viram, digamos assim, um nicho de mercado no qual eles poderiam explorar para cometer crimes e para cometer fraudes. E aí a gente viu essa multiplicação de golpes. E um dos principais pontos, não que esse seja o único, mas um dos principais pontos foi a multiplicação de contas laranja. O que, que a gente passou a ver? Uma grande quantidade de contas laranjas sendo criadas, seja sendo criadas com documentos roubados, ou pessoas que alugam, vendem seus dados ou suas contas para a movimentação do crime, ou seja, para receber uma para que as contas recebam transações via Pix e passem a receber aquela movimentação financeira, tá certo? No passado, os bancos já se falavam, tá certo? Não é algo novo esse compartilhamento de dados. Então, era algo, quando a gente pensa na época da TED, que tinha ali o que 15 minutos para ser completado, imagina um processo numa TED, no qual existe uma TED suspeita do banco A indo ali para o banco B. Houve uma detecção de uma fraude suspeita, o gerente de fraude ali do banco A, ele pode ligar para o banco B, eles podem conversar via WhatsApp e dizer, olha, tem uma transação aqui que eu estou bloqueando porque eu estou achando suspeita, ela está indo para essa conta, etc. O Pix, a transação, ela tem até 10 segundos para acontecer. Então, no tempo de pegar um telefone para mandar um WhatsApp, essa transação, esse dinheiro ele já pulou várias vezes de conta. Então é por isso que é necessário um sistema estruturado para compartilhar dados de fraude. Não é compartilhar o dado do cidadão, não é compartilhar informações pessoais ou informações que vão levar a crédito. São informações relacionadas à fraude. Então, por exemplo, que conta está sendo utilizada para receber dinheiro de Pix? Na hora que aquela conta é identificada, uma conta laranja é identificada, os bancos já podem marcar aquela conta como fraudadora e qualquer transação que tenha destino àquela conta que já é identificada como uma conta laranja, elas automaticamente vão ser bloqueadas. Por quê? Porque já está conhecido e já está notificado para todo o sistema financeiro de uma maneira integrada. E esse é um dos exemplos do que se pode fazer, tá certo? Ou seja,
torna o combate ao crime organizado, torna o combate às fraudes financeiras muito mais ágil para as instituições. E lógico, o benefício para o cidadão é ter uma maior segurança quando forem efetuar suas transações financeiras. Eu até mencionei na pergunta anterior o Reino Unido, né? A Uhum. LexisNexis, ela tem, através de uma solução chamada Chatmetrics, é a base né, a plataforma base de operação do consórcio dos bancos lá no Reino Unido, né? Você pode detalhar como é que foi Sim, desenvolvido esse projeto, né? Como é que ele funciona? sim. Ao contrário do Brasil, né, que o regulador está operando, digamos assim, mandando, regulando a troca de dados, no Reino Unido foi um pouco diferente. O mercado se organizou para compartilhar esses dados. Por quê? Porque eles viram, assim como no Brasil, uma proliferação de contas laranja e de crimes financeiros, chegando inclusive a crimes de lavagem de dinheiro e tudo mais. Então eles sentiram a necessidade de se organizar para se proteger, porque estava afetando fortemente a reputação do sistema bancário inglês, que a gente sabe que é um sistema bastante sólido, tradicional. Então, o que que eles fizeram? Em conjunto com a gente, com nós, da LexisNexis Risk, mais alguns outros players de mercado, estruturaram plataforma de troca de dados. Nós temos uma plataforma que a gente trata ela como um motor de risco, que ele avalia identidades digitais. Uma das bases da identidade digital é a identificação do dispositivo. Então, com base na identificação do dispositivo, é criado uma reputação de dispositivos, de forma que um dispositivo que tem boa reputação, ele tem boa reputação no banco A, o banco B já aceita ele automaticamente, transações que vêm dele. Por quê? Porque é um dispositivo que não tem histórico de fraude, sempre transaciona bem e tudo mais. Na hora que é identificada uma fraude de algum dispositivo, seja um smartphone, seja um tablet, seja um computador, seja um laptop, ele é marcado e aquele dispositivo não transaciona mais em nenhum outro banco. Essa ideia é o que está sendo utilizado aqui no Brasil, porém com um conceito mais amplo, não só utilizando o dispositivo como chave, porém um conjunto de outras informações. E essa engrenagem, ela permite, por exemplo, dar informações sobre questão de cadastro positivo, cadastro negativo também ou não? Ela só é Não, envolvida com fraude? é puramente para fraudes. Essas informações elas não são utilizadas para crédito, né? Até porque a gente pode até pensar na seguinte situação dentro de uma instituição financeira. Antes de alguém fornecer um crédito para alguém, Quando vamos lá, quando a instituição financeira vai fornecer crédito para alguém, ela precisa conhecer o histórico de crédito daquela pessoa, né. Então, é um bom pagador, não é um bom pagador? Então isso é uma análise de crédito. O que a gente faz está antes. Digamos que alguém vai solicitar um crédito em determinada instituição, primeiro, e através da internet. É necessário garantir que quem está solicitando é o dono dos documentos e não, por exemplo, eu, Rafael, roubei seus dados, estou ali de posse do seu CPF, identidade, RG, etc., e estou solicitando crédito como se fosse você. Isso é uma fraude, isso antecede a análise de risco, que é algo totalmente diferente da análise de fraude. Então, eu tenho que garantir que a sua identidade é legítima, que você é um solicitante legítimo e não está se passando por alguém para solicitar o crédito e, a partir daí, fazer uma análise creditícia. Então, a análise de fraude e o que a gente chama de reputação da identidade digital, ou seja, conhecer todos aqueles elementos da identidade digital para garantir que aquele acesso de solicitação está vindo do dono legítimo daquelas informações. E qual a expertise que a LexisNexis Risk Solution tem na Inglaterra, né? Como é que ela está apoiando a criação dessa plataforma no Brasil, né? Esse consórcio que está sendo desenvolvido no Brasil conta com a participação da LexisNexis? Conta com nossa participação, com a participação da Alexis, mais 9 empresas brasileiras e multinacionais, tá certo? Na estruturação de de uma plataforma conjunta de troca de informações. O que é importante mencionar? Na Inglaterra, é algo voluntário, então não são todas as instituições que fazem parte. No Brasil, são mais de 2.000 instituições financeiras que vão obrigatoriamente compartilhar informações. Então, o alcance é algo que, assim, algo muito grande. A complexidade é bastante grande desse projeto. Então,
é necessário somar esforços da indústria, do segmento bancário, dos prestadores de serviços, de forma que consigamos efetivamente trocar essas informações em tempo real, de maneira segura, sem riscos à privacidade e à segurança da informação dos cidadãos brasileiros e dos usuários de serviços financeiros. E essa colaboração, ela vai incluir não só organizações financeiras, mas também outros tipos de indústria, outros tipos de atores aí do sistema financeiro, né? Para se interconectarem para tentar descobrir essas fraudes, né? Que são muitas vezes complexas, né? Que tipo de tecnologia está sendo estruturada, né? Por exemplo, machine learning para direcionar alguns ataques que são similares, né? Para geração de insights, vai também usar a biometria comportamental, como é que também trabalha para você saber se a conta é laranja ou não, que tipos de tecnologia estão sendo incluídas nessa plataforma? Aqui eu acho que vale a pena a gente falar um pouco, porque são várias camadas de segurança. Então, dentro da primeira camada, que é, digamos assim, uma base de dados de informações de fraude, que é exatamente o escopo da, da resolução, nós temos várias camadas de autenticação, é um security by design, existem protocolos de autenticação, existem discussões de se ter uma camada de blockchain para armazenar essas informações. Então, nesse momento, a informação ela é guardada de maneira segura. E a partir daí ela pode ser consultada por todos. Então, o que é possível as instituições começarem a criar camadas de segurança? Analisando, por exemplo, o comportamento do usuário que se conecta durante determinado momento da transação. É uma abertura de conta? Bom, vamos lá. Numa abertura de conta, eu vou pedir diversas informações cadastrais e eu posso analisar toda a situação contextual ali do usuário, tá certo? Então, o que eu posso ver? Bom, ele está partindo ali de um tablet, tá certo? Ou de um computador. Vamos colocar aqui num computador que talvez fique mais fácil. O que eu posso ver? Eu posso analisar contra o consórcio aqueles dados ali. Por exemplo, esse CPF já foi utilizado em alguma conta laranja? Sim, ele já foi utilizado em uma conta laranja. Opa, então já me liga um alerta. Aquele dispositivo já foi utilizado para cometer fraudes? Opa, um segundo alerta, né? E a partir daí é possível construir camadas de regras baseadas nessas informações, tá certo? Para uma melhor proteção. Um ponto muito importante que é possível agregar, igual você mencionou, é a biometria comportamental. O que é a biometria comportamental? Ela é uma área da computação que ela analisa a interação do ser humano com o, com o computador, com o dispositivo, com o smartphone, com o tablet, etc. Então a gente pode mapear diversos tipos de comportamento que são comportamentos associados à fraude. Vamos lá, de novo, a gente pode pegar o exemplo aqui de um computador, né? O que pode acontecer? Vamos no momento de uma criação de conta. Esse é um momento no qual existe pouco conhecimento sobre o usuário. Aquela instituição é o primeiro contato que ela está tendo com aquele usuário. Então, eu não conheço os padrões daquela pessoa, não sei se ela se conecta durante o dia, durante a noite, se ela utiliza um dispositivo iOS, se é um Android, etc. Eu não conheço nada sobre aquela pessoa. Eu posso consultar uma base de dados externas, porém eu posso aplicar padrões conhecidos de biometria comportamental para analisar aquela criação de conta. Um comportamento fraudulento conhecido. Normalmente a gente sabe que fraudadores eles constroem bases de dados de conhecimento, tá certo? Ou seja, são bases de dados cadastrais roubados e eles utilizam esses dados para criar uma conta. Então o que a gente vai ver? Dentro de um formulário a gente vai ver muitos passos assim, tipo Ctrl+C, Ctrl+V e mudança de tela. Na hora que o formulário me pede um nome, o fraudador ele vai lá numa tabela, consulta aquela tabela para saber qual é o nome, dá um Ctrl+C e vem ali Ctrl+V. E por aí vai. Ele vai preenchendo de uma maneira no qual ele está alternando as telas, copiando e colando e tudo mais. Porque um usuário verdadeiro, como é que ele faz? Ele sabe todos os dados. Então ele vai preenchendo sem necessidade de ficar validando em outra tela, em outro canto, as suas informações. Então esse é um tipo de comportamento típico de um fraudador. E por aí vai, existem outros e tudo que a gente pode monitorar. Então, esse é um dos primeiros pontos no qual a biometria comportamental ela vai auxiliar. Existem
camadas bem mais complexas de atuação, como, por exemplo, quando uma pessoa está sendo orientada a fazer uma transação, tá certo? Então, digamos que ela está no telefone recebendo orientações, o que vai acontecer? A gente vai ver um comportamento na hora da transação bancária, na qual a pessoa digita, leva o telefone para o ouvido, volta e continua digitando. Então, isso pode ser um indício de que a pessoa está sendo fraudada. Esse comportamento, somado a vários outros padrões e análises, isso pode dar um índice de qual é o risco daquela transação, tá certo? Se ele é mais alto ou mais baixo. Eu li num artigo também que o ponto de partida para a iniciativa do Reino Unido foi o reconhecimento que os criminosos digitais eram eficazes no compartilhamento de dados, né? Com a criação desse consórcio, os bancos vão compartilhar que tipo de informações? Vão ser dados estáticos tradicionais? Vão ser compartilhamento online? O que de fato será compartilhado entre as instituições? Existe um conjunto de dados que foi regulamentado pelo Banco Central com o ponto de partida para essa resolução. São vários dados, por exemplo, no caso de uma transação de pagamento, qual é o destino da conta, qual é o destino daquela transação, o valor da transação e etc., que são dados mais estáticos que permitem a categorização de uma fraude. Cada país, cada sistema, ele muda um pouco devido às suas características do sistema financeiro, muda um pouco o que é que pode ser compartilhado. Mas o principal aqui é a gente ter em mente que o objetivo não é monitorar o cidadão ou punir algumas pessoas, e sim realmente ter indícios no qual a gente consiga efetivamente prevenir que transações do dia a dia, pessoas que estão no dia a dia aí transacionando, fazendo suas transações bancárias, enviem dinheiro para contas que já são conhecidamente de fraudadores. Tá certo? Esse é o principal objetivo. Perfeito. E como é que a LexisNexis vai apoiar esse consórcio, né, em termos de tecnologia? Porque vocês têm um grande expertise na área de detecção de fraudes digitais e prevenção. Que tipo de colaboração e de tecnologia vocês vão aportar no consórcio? A gente vai fornecer tanto os motores de risco para o mercado, quanto a adequação ao envio e consulta de dados aos dados de fraude que são enviados por todas as instituições. Nós fazemos parte de um grupo de empresas que está trabalhando junto com o Banco Central para o cumprimento dessa resolução. Então, somos uma das empresas que tem essa solução no mercado, autorizadas pelo Banco Central. E como é que esse consórcio ele vai ser estruturado, né? Porque ele vai exigir, obviamente, vários critérios de funcionamento, de estruturação, gerenciamento, auditoria, inclusive de governança. Como é que vai ser a formação do arcabouço que vai, vamos assim, que está o tema em moda, né? Que vai cuidar desse sistema antifraude? Isso está a cargo do Banco Central. Tá certo? Certo. Então, toda a governança, etc. O Banco Central é a entidade que vai regulamentar e vai fazer a fiscalização. As empresas, os bancos, as instituições financeiras, elas terão suas rotinas, isso é flexível, mas existe uma periodicidade de submissão dos dados de identificação de fraude. E um período no qual é necessário fazer uma revisão daqueles dados para garantir que os dados estão corretos e não houve nenhuma inserção errônea, por exemplo, um falso negativo, um falso positivo, alguém que não deveria estar na base e foi inserido por engano. Então, tudo isso é previsto na regulamentação. Existem processos que vão ser seguidos por cada instituição no momento de prestar suas contas ali. E o Banco Central, logicamente, como entidade que está regulando, eh, tem acesso a todas as informações para consultar e auditar, saber se efetivamente as informações estão sendo efetivamente compartilhadas e que elas estão sendo inseridas de maneira correta, seguindo a norma. Para finalizar, a LexisNexis ela tem uma empresa global, né? Você conhece experiência de outros países também que estão criando esse tipo de iniciativa, um consórcio financeiro antifraude? Você acredita que no futuro poderemos ter, vamos dizer assim, um sistema internacional contra fraudes financeiras? Eu acredito que sim.
Hoje, a gente viu o Reino Unido tem essa liderança, mas temos iniciativas com os bancos dos Emirados Árabes Unidos, Hong Kong, México, Colômbia tem iniciado discussões aqui, para ficar aqui também na América Latina, na nossa proximidade. E por quê? O que a gente vê já há algum tempo é que o crime não é chamado de crime organizado à toa, eles realmente trabalham com um nível de organização impressionante. E as transações digitais, somado às criptomoedas, elas transformaram os crimes digitais, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, como crimes globais e de uma facilidade de movimentação de dinheiro muito grande. Então, você pode pensar que, por exemplo, a gente poderia pensar num cenário aqui que seria um cenário de filme há alguns anos atrás, né? Criminosos da Rússia poderiam, com documentos roubados, abrir uma conta em alguma fintech brasileira, através de golpes de engenharia social, durante um dia roubar dinheiro aqui de 15, 20 brasileiros, tomando empréstimos, transferindo esses fundos dessas pessoas para essa conta recém-criada, compram criptomoedas e sacam esse dinheiro em outro país. Isso daí parece um cenário de filme dos anos 80 de hackers fazendo alguma coisa assim, mas é algo Factível. completamente plausível de acontecer. E essa realmente é a realidade. O que a gente tem visto é que as transações de Pix, elas, em sua maioria, elas viram criptoativos e podem sair do país, seja para comprar drogas, seja para comprar munição, tráfico de pessoas, tráfico de armas, e a gente tem evasão de divisas, lavagem de dinheiro, uma série de crimes acontecendo ao mesmo tempo. Uma iniciativa dessa de consórcio local, quando ela começa a ser efetivamente bem sucedida, ela dá indícios às forças policiais, aos entes reguladores, para conduzir investigações. E aí, uma maior colaboração entre Polícia Federal, polícias civis, entre mecanismos internacionais, isso com certeza é algo que eu vejo acontecendo no futuro próximo, certo? Porque haverão informações interessantes que podem ser utilizadas por outras áreas no futuro, não que hoje esteja previsto, né? Eu creio Mas que, creio que é uma iniciativa que a gente tem que torcer para que dê muito certo, né? Porque sim, normalmente os prejudicados nessa fraude financeira são as pessoas com menos capacidade financeira, que são mais vulneráveis, né, socialmente. Então, acho que isso tem um papel também muito importante para a sociedade, né? tem um papel social muito forte essa iniciativa, porque ao se ter um sistema financeiro mais robusto, mais confiável, a gente vê que as pessoas com mais em situação mais delicada, em situação mais vulnerável, são as que mais sofrem com a exclusão financeira, a exclusão bancária, a subbancarização. Dando a essas pessoas a segurança de que elas podem transacionar no digital sem o risco de serem fraudadas, isso é muito forte. Imagina uma senhora que recebe um benefício fiscal, um benefício social, tendo esse benefício social roubado por um fraudador, aqueles R$ 600 do auxílio do Bolsa Família. Então, isso é um impacto muito grande. Garantir a segurança, garantir que esse dinheiro é de legítimo uso dessa pessoa, isso tem um impacto social muito forte. E é isso que a gente está trabalhando hoje para garantir essa segurança. Bom, entrevistamos aqui o Rafael Costa Abreu, que é o diretor de fraude de identidade Latam da LexisNexis Risk Solution. Rafael, muito obrigado pela sua participação no podcast TI Inside Talk. Claudinei, muito obrigado, obrigado a todos.